da ordem alfabética, a partir de segunda-feira vai ter vacinação para o H1N1, que é o vírus influenza, que mata também. Então nós vamos orar por Carla, que ela está com H1N1. Quem pede oração é meu amigo e irmão Edivan Maia. Também temos as pessoas que têm lupus e tem um pedido de oração por Tassiana, que Josinaldo pede aqui, oração por Tassiana, que tem lupus. E temos também a Aninha, que tem problema de lupus, né? É de conhecimento da igreja, que a gente já orou várias vezes. Então, eu quero compartilhar com vocês e orar também. Nessa oração, eu quero que a gente se estenda àqueles pastores que hoje não têm condições de abrir a igreja para fazer os seus cultos, mas que não têm essa tecnologia para fazer, né? Eu, particularmente, aqui não domino isso. Esse equipamento aqui é do nosso irmão Jaldo. Ele nos abençoou vindo aqui, instalar aqui em casa para poder nós pudéssemos fazer. Que Deus abençoe a vida de Jaldo e da sua família poderosamente. Vamos orar também pelas pessoas que perderam seus empregos, porque algumas empresas, diante da proibição da permanência, já demitiram várias pessoas, né? Porque não pode manter uma pessoa sem ter o funcionamento da empresa. Então, essas pessoas vão perder, muitas pessoas vão perder os seus empregos. Tem outras pessoas também que já vivem no mercado informal e que trabalham um dia para comer no outro dia. E essas pessoas não estão tendo recursos, né, para sair, porque há uma ordem de ficar em casa. Também tem vários empresários que vão ter dificuldade. Os empresários vão ter dificuldade e essa dificuldade vai fechar empresas, com certeza. E estenderemos a nossa oração pelos políticos. Por quê? Porque na mão deles está o poder da decisão sobre o que se deve e o que não deve fazer. Nenhum deles, quer seja do âmbito municipal, estadual ou federal, sabe exatamente o que fazer. E há muito conflito de informação. Então nós vamos orar pelos políticos para que Deus dê sabedoria do alto, para que eles possam tomar as melhores decisões. E enfim, nós vamos orar por todas as autoridades. Polícia Militar, que se expõe, o Corpo de Bombeiro, né? As pessoas que lidam nos hospitais, os enfermeiros, instrumentistas, médicos, enfim, toda a equipe que trabalha com a saúde, que precisa também das nossas orações. E é o momento da igreja orar. Eu sei que você já viu muito esse versículo ser citado, mas a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, isso muda. Então, a postura da igreja, a postura do cristão muda a realidade. E nós vamos orar agora. Eu quero convidar também você. Junte a sua fé com a minha fé e junto nós somos mais fortes. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós apresentamos a Ti todas essas pessoas. Pedimos que da Tua bondade, Senhor, o Senhor derrame da Tua misericórdia, trazendo sobre a vida de Carla, que está ali com H1N1, trazer, meu Deus, Pai, o Teu toque curador, restaurador, que a vida que há nela seja preservada, o Teu fôlego de vida. Pedimos também a oração, pedimos a Tua bênção também sobre a vida de Tassiana, de Aninha, e todos aqueles que estão enfermos, que agora os Teus servos e as Tuas servas estão orando e intercedendo por aqueles, meu Pai, que têm já a crise de alma e que estão em pânico. Que o Senhor ministre paz aos corações. Aos pastores que não têm esse recurso, Senhor, apazigua o coração deles, faz um milagre. Colocamos as pessoas que perderam os empregos em suas mãos, aqueles que não têm recurso para comer amanhã. Pedimos, ó Deus, a Tua orientação para os empresários, para os políticos, por todas as autoridades, aqueles que trabalham nos hospitais, a Polícia Militar, todos que estão envolvidos nesse sistema, Senhor, e que, infelizmente, nesse momento terrível, não temos uma solução. Mas uma coisa nós sabemos, a nossa confiança está posta em Ti. E da mesma forma que nós sabemos que os céus
O reino do Espírito está acima do reino físico. Nós ousamos entrar confiadamente na tua presença, Senhor, e apresentar esses problemas para a tua solução, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o momento para nós é um momento desafiador. É momento de, como a Bíblia diz, de uma provação extrema. Mas como eu pregando ali na quarta-feira, eu disse, a Igreja de Jesus Cristo, desde quando ela nasceu, ali, na cruz do Calvário, quando Jesus é crucificado ali, derrama o seu sangue poderoso e também água sai do seu corpo, a igreja passou por muitas provações e por muitas dificuldades. Mas, neste momento, nós precisamos manter as nossas mentes saudáveis, as nossas almas, né? E antes de começar, eu quero convidar a pastora Nádia, que ela vai também trazer aqui uma breve saudação, e na sequência eu estarei ministrando a palavra para todos vocês. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor para nosso ministério, para todo o povo de Juazeiro que estão assistindo, porque nós estamos vivendo uma dificuldade, né, que todos sabem, essa pandemia. Muitos estão entrando em pânico, mas eu quero dizer para vocês que nós temos um Deus que pode todas as coisas, nós temos um Deus em quem podemos confiar. E eu gostaria de deixar um versículo aqui para a meditação de todos. Está em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, afastarei dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, não há por que entrar em pânico quando a gente sabe que tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que supre as nossas necessidades. E a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Então, nós amamos a Deus. E vamos confiar, meus irmãos. Vamos crer no milagre do Senhor e que esse mal não venha atingir muitas famílias, né? Que esse mal caia por terra em nome de Jesus. Vamos nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor, para que a gente possa realmente vencer essa tempestade. O Senhor é contigo, irmão, irmã. Não se apavorem. Vamos clamar ao Senhor. Não podemos estar no templo, mas você pode estar nesse momento na sua casa, orando, intercedendo pela sua família e aproveitando para ter comunhão com a sua família, né? Que há quanto tempo muitos não têm o tempo para estar junto com a família, observando os filhos, observando o crescimento dos nossos filhos. E hoje nós estamos em meio a esse caos, mas Deus, Ele está nos dando essa oportunidade. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos confiar que em breve estaremos todos juntos na nossa igreja, celebrando o nome do Senhor, e a paz do Senhor fique com todos, em nome de Jesus. Tenham uma boa noite e que o favor de Deus alcance a sua vida, a sua casa. Muito obrigado. Amém.
E gostou? Nós vamos agora dar início à nossa ministração, lendo a palavra de Deus. Eu quero que você que está aí com a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5 em diante, tá? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia para nossa início da nossa ministração, reflexão da palavra hoje. Como a gente lá, quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espere. Vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Jeremias, o profeta das lágrimas, ele sentiu na pele a informação que Deus passava para ele do grande mal que chegaria para Israel. Porém, Israel não ouvia o profeta. E Israel continuava andando nos seus próprios caminhos, se afastando de Deus, confiando na força, como diz a palavra, na força da humanidade mortal. Nesses tempos de crise, nesses tempos de problemas que estão fora do nosso controle, é comum as pessoas pararem e refletirem o que nós poderíamos fazer melhor, né? O que nós poderíamos ter feito melhor. E uma coisa, a pastora Nádia leu aqui, eu falei também sobre o assunto, a nossa postura diante do reino de Deus faz muita diferença diante da realidade que hoje nós temos, né? Então, aonde nós colocamos a nossa confiança faz toda a diferença. O reino do Espírito, ele está acima do reino físico. E é no reino do Espírito que nós vamos pegar as soluções e trazer para o reino físico, para o reino material. E a nossa postura, a sua postura junto com a minha, mesmo você não estando na igreja, mas na sua casa, a sua postura de fé. Hoje, o maior poder que nós temos para enfrentar essa crise, por incrível que pareça, está nos seus joelhos, está na nossa postura de fazer a diferença. Porque as autoridades, elas esperam, elas aguardam, elas têm estatística, mas elas não sabem exatamente. Mas aqui Deus nos dá a orientação que nós precisamos. Não permita em momento algum que a sua alma possa se abater. Talvez você esteja enquadrado aqui nesses grupos que têm dificuldade para se manter. Mas nós vamos orar por isso também. Nós vamos orar pela sua vida financeira, pela sua provisão. Porque nesse momento todo sofre. A igreja, ela não está aberta. Como nós vamos pagar o aluguel? Como nós vamos pagar as despesas da igreja? Ora, o Senhor vai fazer a provisão. E o Senhor vai fazer a provisão como? Abençoando a sua vida.
Você que é a igreja de Jesus Cristo. E nós queremos, não vamos fazer o ofertório, né? Mas nós queremos lançar o desafio. Você vai poder ofertar. Procure o seu líder de célula para entregar sua oferta ou seu dízimo, ou entre diretamente em contato comigo, que eu vou dar uma providência para recolher os dízimos e ofertas para poder a gente fazer. Tempos de crise requer sacrifício. E Jesus, melhor, o profeta Jeremias, ele traz aqui uma palavra. Olha, nossa confiança não está posta no homem, mas Deus usa os homens para nos abençoar. E a solução virá de Deus. Por quê? Porque nessa nação tem muita gente dobrando os joelhos e fazendo a diferença. Nós fizemos uma vigília, nós temos as orações na igreja, nós temos a oração de pastores, mas muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que não podem ir, mas que fazem um esforço para ir, faz o sacrifício. Mas já tem outros que podem ir, mas que não vão. E nós temos essa dificuldade também junto aos pastores. Nós temos uma oração quinta-feira e muitas vezes nós temos dificuldade de reunir os pastores para orar, mas graças a Deus que tem uns pastores que têm esse senso de estar junto para orar, porque quando nós oramos juntos é diferente. Então, essa capacidade que nós temos de confiar em Deus muda a nossa estratégia. O homem pensa que é muita coisa, mas a gente viu e a gente está vendo a fragilidade da nossa civilização. Eu estava conversando aqui com uma pessoa e eu estava dizendo, você está vendo como é frágil a humanidade? Os cientistas dizem que existe um fenômeno que acontece no Sol, chamada tempestade solar. A tempestade solar, se ela atingir a Terra, como já atingiu há alguns anos atrás, ela é capaz de fritar os sistemas elétricos que nós temos. E agora você já parou para imaginar um mundo sem internet, sem energia elétrica? Como nós poderíamos produzir? É tempo de parar para refletir. São várias as outras coisas que nós poderíamos pensar aqui, que poderia colocar o mundo em desordem. Mesmo o ser humano, o homem, se esforçando tanto. Mas a solução que vier, com certeza, não vem do homem, virá de Deus. Nós temos algumas notícias de que os homens estão conseguindo um remédio que consegue, para as pessoas que estão em crise aguda, tirar essas pessoas da crise aguda e trazer a cura. Os homens estão trabalhando na vacina, estão trabalhando em testes mais rápidos para identificar. E tudo isso é bom, mas a nossa confiança está em Deus, porque o homem é limitado. E se nós não orarmos, a situação piora. Quando nós oramos, Deus dá a direção. E foi por isso que nós oramos aqui por médicos, cientistas, todo esse pessoal que está envolvido nesse processo. Todas as autoridades, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Muitos homens acharam que era muita coisa. Mas o que é o homem? O homem é apenas o pó da terra. Steve Jobs ganhou muito dinheiro, mas de repente ele se viu surpreendido por um câncer. Câncer, se não me falha a memória, no pâncreas. E não teve como resistir. Tudo que ele construiu ficou. Tudo aquilo que ele tinha confiado ficou aqui. John Lennon e os Beatles fizeram muito sucesso. Mas um dia, um fã do próprio John Lennon chegou e tirou a sua vida. E tudo aquilo que ele confiava se acabou. Mas como diz o profeta Jeremias, a minha confiança, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estarão sempre verdes. O meu desejo é que as suas folhas estejam sempre verdes, que nunca venha sequidão sobre a sua vida. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto.
Minha oração e essa palavra eu desejo para a sua vida. Ponha inteiramente a sua confiança em Deus. Olha, tem uma coisa que eu tenho experiência nisso, eu acredito que muitos têm. Em tempos de crise, são os tempos que Deus mais faz milagres. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nesse tempo, Deus vai fazer grandes milagres na vida das pessoas. Pessoas que estão afastadas se achegarão a Deus. Pessoas que estavam totalmente afastadas dos caminhos do Senhor vão se achegar a Deus. E nós vamos ver uma grande quantidade de pessoas dessa maneira, cujas folhas não caem, não teme a seca e nem deixa de dar fruto. É isso que Deus quer para mim, Deus quer para você, Deus quer para nós, para que nós possamos mergulhar no Senhor. Nós somos aqui a esperança da terra. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. Cristo é o cabeça, está no céu, e o corpo aqui na terra está fazendo a sua obra. Nós também precisamos entender uma coisa. A confiança, muitas vezes, nós confundimos. É como a questão do perdão. Às vezes as pessoas fazem confusão. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu perdoei, mas depois de um tempo eu senti uma dor tão intensa em relação àquele problema e é como se eu não tivesse perdoado. E eu disse à pessoa, olha, todo ser humano tem um problema grave e a gente precisa saber disso. Está aqui no versículo 9 que diz assim, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você tem um coração enganoso, eu tenho um coração enganoso, todos os cristãos têm um coração enganoso. E muitas vezes nós liberamos o perdão, mas o coração que é enganoso traz uma dor intensa sobre aquilo e diz assim, tá vendo? Você ainda não perdoou. Mas o segredo do perdão, assim como da confiança, é muito simples. Toda vez que o seu coração lhe questionar, você vai reafirmar a sua confiança e o seu perdão. Eu tive desafios terríveis na área do perdão e toda pessoa, todo homem e mulher de Deus já teve desafios terríveis de perdão e ainda vai ter. Mas nós precisamos reafirmar. Perdoou? Perdoei. E se a dor voltar, eu vou reafirmar o meu perdão. A confiança, eu tenho confiança em Deus, mas muitas vezes em meio às dificuldades, a situação vem e, meu Deus, e eu não sei. Mas assim, será que de fato eu tenho confiança em Deus ou não? Aí a dúvida bate. Aí você vai reafirmar a sua confiança em Deus. Você vai dizer para si mesmo, o profeta Jeremias, ele faz isso, ele vai dizer sempre, digo para mim mesmo, eu digo para mim mesmo. Você precisa dizer para o seu coração, você precisa dizer para a sua mente, para o seu entendimento, você precisa reafirmar. E isso vai fazer com que a sua confiança seja sedimentada. Muitas vezes nós sofremos porque nos abalamos. Há uma previsão diante desse quadro de crise que muita gente, por ter que ficar em casa e impotente diante do que está acontecendo, essas pessoas vão entrar em crise de alma, elas vão entrar em crise de tristeza. Mas não deixe que a tristeza entre no seu coração. E aqui segue uma dica muito importante. Eu conversava com uma pessoa sobre depressão. E um amigo meu disse assim, rapaz, eu entrei em depressão. E eu não sabia o que fazer. Aí ele disse, mas eu escolhia as músicas que falavam mais alto ao meu coração e eu ficava repetidas vezes ouvindo a música. Escolha as melhores músicas que você gosta. Ouça sempre. Isso vai fazer um bem muito grande
para a sua alma. Evite abrir todos os vídeos sobre coronavírus que chega no seu WhatsApp, no Facebook ou no Instagram. Se eu fosse abrir todos os vídeos que chegam no meu WhatsApp, eu não estaria nem podendo fazer essa transmissão aqui para vocês, porque são muitos. E cada uma voz tem uma puxada diferente para um entendimento. E aí, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos confiar no Senhor e evitar de ficar ouvindo as muitas vozes dissonantes. Me arranje um relógio aí, que eu estou sem relógio aqui. O meu relógio está lá em cima. Então, uma vez sabendo que o seu coração é enganoso, no versículo 10, Deus diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. No Salmo 51, o salmista Davi, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você pode também pedir a mesma coisa ao Senhor Jesus, para criar em você um coração puro, para retirar as pedras, impureza, toda a corrupção que há, para limpar o seu coração diariamente. Você pode fazer isso. É legítimo. Jesus cuida de você. Jesus te ama. E Ele vai fazer isso por você. O Jeremias, no capítulo 14, aí do mesmo, versículo 14 do mesmo capítulo 17, ele diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Seu coração está rebelde? Entrega nas mãos dele, porque ele é capaz de curar. E ele diz também no versículo 14: salva-me e serei salvo. Não duvide, Deus é um Deus salvador, Deus é um Deus curador. Ele tem poder para isso, pois tu és aquele a quem eu louvo. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Isso é o que nós precisamos fazer ardentemente. Provisoriamente, nós estamos com as nossas reuniões de células também suspensas, assim como as de orações coletiva, né? A orientação minha é que a oração seja feita na individualidade. Você pode se recolher e fazer a sua hora de oração em casa, mas nós vamos dar essa contribuição, né, para as nossas autoridades e também para o nosso povo. E não deixaremos de ministrar a palavra. Nós estamos testando aqui, como eu disse, o equipamento que está aqui é do nosso irmão Jaldo, né? E nós continuamos ministrando a palavra. A palavra é o que nos alimenta, porque o próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, a palavra é confiança. Confie em Deus. E se o seu coração se abalar, Deus é maior do que o seu coração. Continue confiando. A confiança, ela é incrível. Eu já disse isso, mas eu vou reafirmar. A confiança, ela funciona da seguinte forma: quando nós nos aproximamos, mais confiança nós adquirimos. Confiança vem com o convívio. Confiança vem com o nosso desafio diário de se aproximar e conhecer melhor. Tem gente que usa o capítulo 5 do versículo, o capítulo 17, versículo 5, de uma maneira errada, que diz assim: maldito é o homem que confia no outro homem. Não é isso. Ele está dizendo aqui na força da humanidade. É o homem que diz assim: se eu adoecer, os médicos vão me curar. Os médicos são limitados. Os médicos, quando eles fazem uma cirurgia, eles fazem até o limite dele. A partir dali para frente é com Deus. Nossa irmã Genilda esteve ali internada. Eu creio que para muita gente ali que viu o estado da nossa irmã Genilda ali no hospital, pensou que ela não sairia dali viva.
Mas essa história ainda vai ser contada lá. E vai ser contada por ela. É o meu desejo. Do milagre que Deus fez para que ela saísse. Porque os homens, os médicos, os hospitais, os sistemas humanos são limitados. Mas Deus não tem limite. É por isso que o profeta Jeremias diz no versículo 14: cura-me, salva-me, protege-me. Hoje, nós estamos vendo nações ficando prostradas diante de um vírus invisível. Mas nós veremos uma grande multidão de joelhos diante do Deus invisível que tem poder sobre esse vírus. E Ele pode realizar o grande milagre. Ele pode fazer. Está nas mãos do Pai. Eu gosto muito do versículo que diz que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça. Aí ele diz, lá tem misericórdia, graça, socorro em tempo oportuno. Ele disse, vá para lá, chegue lá. Esse Deus que eu confio, esse Deus que eu creio, que é capaz de fazer maravilha. Seguido da confiança, eu quero falar de um outro item aqui que está em Mateus, capítulo 7. Quando o Senhor Jesus fala, está ensinando e ele dá uma série de ensinamentos. Ele, no capítulo 7, ele vai dando orientação sobre evitar o julgamento ao próximo, a persistência em oração, a partir do versículo 7. Ele vai falar sobre a porta estreita e sobre a porta larga, a partir do versículo 13. Né? Ele vai falar sobre os falsos profetas, mas, especificamente, eu quero falar aqui do versículo 24, aonde o Senhor Jesus chama a atenção e ele diz assim, portanto, quem ouve, primeiro passo é ouvir. Agora, quem ouve tem uma responsabilidade. E ele diz assim, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem, e aqui eu quero estender, dizer, a pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e coloca em prática. Ouvir e praticar. Ah, mas às vezes bate uma dúvida. É porque o nosso coração é assim mesmo. Mas nós devemos praticar. Colocar em prática. É a palavra em prática que faz a diferença. Quando você dá ordem na sua casa por meio da palavra, tudo muda. No local de trabalho, na igreja, onde quer que esteja, tudo muda. A palavra muda tudo. E ele diz assim, aquele que ouve a palavra e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer no versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. A nossa rocha é Jesus Cristo. A nossa construção precisa ser em Jesus Cristo. Tudo que nós fizermos, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu estou firmado em Jesus Cristo. Porém, a palavra vai dizer também que caiu, agora versículo 26. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu sua casa sobre a areia. Construir na areia é fácil. Evolui rápido, não tem que cavar o alicerce até chegar na rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Eles ficaram maravilhados. Eles nunca tinham sentido um contato tão íntimo com a palavra naquele momento. Essa palavra ela é incrível. Vai ter um dia que você vai olhar aqui, você vai ver. Você não vai entender.
Vai ter outro dia que você vai ler. Aí você vai dizer assim, Espírito Santo de Deus, me revela aqui. Aí, essas ilustração aqui, essas letrinhas vão começar a saltar de dentro da página e vão falar com você. E você vai dizer, meu Deus do céu, eu nunca imaginava que a palavra era dessa maneira. Porque a palavra é assim. Ela é dinâmica, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. Mas é necessário nós praticarmos a palavra. Em todo tempo, pratique a palavra. Obedeça a palavra. Confiar e obedecer. São os dois requisitos básicos que nós precisamos para crescer no reino de Deus. Diante de Deus, que nós possamos edificar melhor para Deus. Nós temos um mundo agora quebrado, falido. Todos os países sofreram os impactos. A China sofre o impacto financeiro. O Brasil, muito mais. Nós vimos como um país tentando se recompor de uma grave crise e vem esse problema, não é? Mas eu quero lhe dizer que Deus é suficientemente poderoso para suprir de pão, para suprir de proteção, para suprir de providência o seu povo e também as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos lembrar que em cada família existem os crentes e os não crentes. E nós precisamos adentrar nas regiões celestiais para abençoar a todos eles. Como está escrito lá na palavra, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A bênção da cura do influenza, do H1N1 que nós oramos aqui por Carla, está nas regiões celestiais. A cura para o coronavírus está onde? Nas regiões celestiais. E nós vamos lá buscar. E Deus vai trazer a revelação aos nossos cientistas, aos nossos médicos, para que haja essa cura. Depois que nós ousamos nesse desafio de ouvir, de confiar, de obedecer, de perseverar, de permanecer no Senhor, nós temos uma grande promessa da parte de Deus. E eu quero que você vá para Apocalipse agora, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, 7. Abra aí na sua Bíblia, se você gosta de marcar. Eu gosto de marcar aqui a minha Bíblia. Tenho aqui uma coleção de canetas coloridas, que elas têm essa função, marcar a Bíblia com seus vários temas. Aí eu marco aqui, fica uma beleza. Quando bate o olho já está tudo mapeado. Acha aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Desculpem o jeito da transmissão, é porque eu sou novo no assunto. Mas, aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 7, está escrito da seguinte forma. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, : Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. Veja só. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Se aquele que tem a chave fechar, ninguém abre. E se ele abrir, ninguém fecha. Continua o texto dizendo: Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja que farei com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei que se prostrem aos meus pés e reconheça que eu os amei. Versículo 10 diz: Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, olhe só o detalhe, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. O que é perseverança?
é continuar perseverando. Mesmo que tudo diga não, você continua e você continua. Muitas vezes nós dizemos, que adianta o que você está fazendo? Mas Deus manda lhe dizer, persevere, continue. Estava lendo a Bíblia, desistiu de ler? Continue. Estava indo para a oração, mas perdeu as forças? Continue. Ah, está sem força para ir para os cultos, para ir para a célula? A palavra do dia é perseverança. Perseverança. Esse é o segredo. Perseverar no Senhor. Sem perseverança não tem recompensa. Ele diz, visto que você guardou minha palavra, dei exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação. Veja só, guardou a palavra da perseverança, aí ele diz, quem vai guardar você na hora da provação sou eu. E ele diz mais, a provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A Bíblia traz muita clareza. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não escondeu. Ele disse, mas tenha bom ânimo. E eu quero lhe dizer, mantenha o ânimo. Mantenha o ânimo. Deus vai restaurar o povo brasileiro. Deus vai restaurar essa nação, porque Ele é Deus. E nós somos seus filhos. Existem muitos joelhos se dobrando. E hoje, com certeza, as pessoas com mais convicção ainda da necessidade da oração. E ele continua dizendo, venho em breve. Retenha o que você tem. Retenha o que você tem. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Quando ele entra na família, quando ele entra no trabalho, quando ele entra na vida do crente, ele acha uma brecha, ele quer roubar a paz, roubar a esperança, esfriar o amor e deixar a pessoa sem esses valores. Sem paz, as pessoas se tornam estressadas e ansiosas. Toda vez que a ansiedade tentar bater na porta da sua casa, do seu coração, da sua mente, lembre, Deus tem paz. O Senhor Jesus tem paz. Ele é o príncipe da paz. E Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, uma vez que você está no reino, você pode chegar diante do trono da graça e pedir paz. Se o seu coração, que é enganoso, assim como o meu, e já foi dito lá em Jeremias capítulo 17, e diz, mas como é que vai ser a vida daqui para frente, eu sem poder sair de casa? A paz de Deus, ela é suficientemente forte para que você possa esperar no Senhor. Jesus disse, basta a cada dia seu próprio desafio, basta a cada dia seu próprio mal. E você vai combater o mal diariamente. Por quê? Porque você é a igreja de Jesus Cristo. E ele disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então, amados, retenha o que você tem, retenha a sua fé, retenha a sua confiança, retenha a sua obediência, retenha o seu serviço dedicado ao Senhor. Por quê? Porque isso é importante. Jaldo poderia agora estar na casa dele. Ou fazendo esse serviço para algum outro lugar e recebendo por isso. Mas ele resolveu nos contemplar com essa bênção. Porque ele está retendo o galardão dele, que ele tem esse dom maravilhoso que Deus deu a ele. Retenha o que Deus colocou nas suas mãos, utilize bem, retenha o dom, retenha as coisas boas na sua vida, não fique preocupado demasiadamente, mas descanse no Senhor. E ele continua o texto dizendo, no versículo 11, onde nós estamos agora, venho em breve.
Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Deus tem uma coroa para entregar a cada um, uma recompensa para cada um de nós. Não deixe que ninguém tome. É sua. Não deixe que ninguém toma. O poder está nas suas mãos. O texto diz, ele diz, olha, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. No versículo 2 ele diz, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Novo nome significa uma nova realidade, um renovo de Deus, a manifestação poderosa de Deus. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e Deus sempre nos contempla com algo novo. E nós precisamos ter uma mente renovada, transformada, como está lá em Romanos capítulo 12, para que diante dessa novidade nós estejamos adaptados, perseverantes, retendo o que de bom Deus nos deu e perseverando para que nós possamos fazer aquilo que Deus estabeleceu para nós, de acordo com o chamado e com o propósito. Versículo 13 diz o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que o Espírito diz às igrejas? O Espírito diz às igrejas, é tempo de arrependimento. É tempo de humilhação. É tempo de recomeço. É tempo de desafio. O que está acontecendo no Brasil, eu tenho 54 anos, estou caminhando aí para 55 anos e conheço várias outras pessoas. O que está acontecendo no Brasil, nunca ninguém tinha visto acontecer. É algo inusitado, totalmente novo. É um desafio para a igreja. É um desafio para cada crente. É um desafio, é para falar mais alto ou mais baixo? Eu não estou entendendo, você não está dizendo direito. Então, o que que acontece? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus fala. A palavra fala. E nós temos que ouvir o que a palavra está dizendo. E de acordo com o que a palavra diz, é que nós devemos nos mover. Estamos nesse recesso por esses dias e faremos dessa maneira a ministração da palavra. Mas estaremos juntos em espírito, em oração, porque tem muito joelho no Brasil que não se dobrou para Baal, como disse Deus ao profeta Elias quando estava na caverna. E tem muitos lábios que não beijaram a Baal. Nós sabemos que o Brasil, em alguns setores, entraram por caminhos questionáveis. Algumas pessoas questionam o gosto pelas escolas de samba que botam Satanás arrastando Jesus pela avenida. Satanás não tem esse poder. Jesus é quem tem todo o poder. Está escrito na palavra. Mateus capítulo 28, 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E diante do Senhor Jesus se dobra todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra. E existe, sim, com certeza no Brasil, muita idolatria, muito pecado, muita iniquidade, e a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas também diz que bem-aventurado é o servo que o seu Senhor encontrar, está lá em Mateus capítulo 24, fazendo assim como ele determinou, e o nome disso é perseverança. Persevera quem confia,
Obedece quem confia. É recompensado quem persevera. Que Deus possa nos abençoar poderosamente nesses dias difíceis, para que nós tenhamos sabedoria para lidar com essa situação, lidar com a informação que chega das autoridades, com os nossos idosos. Aqui em Juazeiro, eu torno a dizer, há um forte apelo pela não contaminação e transmissão do coronavírus. Mas eu recebi esse pedido de oração aqui sobre uma pessoa que está com H1N1, que é o vírus influenza, que mata, que já matou pessoas aqui em Juazeiro. E a vacinação vai começar segunda-feira. Então, quem puder ser vacinado, se vacine. Quem está no grupo de risco e vai para o sistema, vá buscar a sua vacina, vai ser por ordem alfabética, eu não lembro aqui a ordem, mas vai ser por ordem alfabética. E já existe vacina para esse H1N1. Busque se vacinar para não entrar na estatística. Confie em Deus acima de todas as dificuldades, Deus acima. Mas precisa a nossa confiança. Ela precisa ser seguida de obediência e também de perseverança, pois estamos vivendo os dias maus. E aqui, a palavra que nós vemos aqui em Apocalipse diz assim, que a provação virá. E diz, eu também o guardarei na hora da provação. Só tem algo que pode nos proteger em meio à provação. É a palavra. A palavra, ela é poderosa para salvar. A palavra, ela é poderosa para proteger. A palavra, ela é poderosa para nos guardar de todo mal. Lembrando lá, né, o Salmo 91 que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, Deus em quem eu confio. Confie em Deus, mantenha o ânimo, ore, leia a palavra e seja feliz. Queremos agradecer a todos que estão ouvindo esta palavra e dizer que o Distrito Norte de Jerusalém está cultuando ao Senhor. E estamos sempre na direção daquilo que Ele nos dá. Quarta-feira, comissão técnica, quarta-feira tem condição de fazermos a transmissão? Quarta-feira estaremos aqui fazendo novamente essa transmissão. E o meu intuito, o nosso intuito é que a sua fé seja edificada, que a sua fé se fortaleça, que a sua fé cresça e que nós juntos, na mesma fé, possamos derrotar todo o levante do inimigo e possamos glorificar a Deus em alto e bom som, porque Deus é digno de honra, Deus é digno de glória, Deus é digno de louvor. Ao Cordeiro que está sentado ao seu lado, Ele é digno de glória, honra, louvor, domínio, poder, riquezas, como está escrito no livro de Apocalipse, porque Ele conquistou o nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Abençoe também a sua família. Continuamos juntos, no mesmo Espírito Santo de Deus, na mesma fé, na mesma palavra. Deus abençoe a todos e dê um aplauso ao Senhor aí na sua casa, porque Ele é bom. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fui. Deus abençoe.